Salmo 40, se você tiver com a Bíblia aí e quiser acompanhar, Salmos 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Ele me tirou de um poço fatal, de um charco lamacento, assentou-me os pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. E na minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus, que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Esses 3 primeiros versículos eu queria conversar com você para dizer que eu e você precisamos colocar toda a nossa confiança, toda a nossa expectativa em Deus, porque Ele é o único capaz de tirar a mim e a você dos lugares onde a gente não tem controle, dos lugares onde a gente está perdido, dos lugares onde a gente está desesperado. Deus é o único capaz de nos arrancar deste lugar. Por isso nós precisamos confiar extremamente no Senhor, porque Ele conhece todo o contexto da nossa vida. Ele sabe exatamente quanto tempo a gente suporta ficar nesse lugar e quanto tempo a gente precisa para poder adquirir ali todo o bem daquele mal que está nos acontecendo e nos colocar num lugar, numa posição de alívio e de resgate. Então, quando o salmista fala assim, olha, eu depositei toda a minha confiança, toda a minha esperança em Deus, ele está dizendo, olha, eu cheguei num ponto, num nível da minha vida onde eu estava completamente perdido. Nada daquilo que eu fizesse ou nada daquilo que eu pensasse em fazer resolveria o meu problema, resolveria a minha questão. Então eu coloquei toda a minha esperança em Deus, coloquei toda a minha confiança em Deus. E se você for ver no versículo de 4 a 5, ele tem um coração completamente cheio de gratidão ao Senhor, porque o Senhor fez isso com ele, tirou ele desse lugar. Ele fala assim, a minha boca, no versículo 3 fala, em minha boca colocou uma nova canção, me deu uma nova perspectiva de tudo que estava me acontecendo, me revelou coisas novas, me trouxe oportunidades novas. Eu pude olhar para a minha dor, eu pude olhar para as minhas cicatrizes e enxergar algo novo de Deus e especial de Deus nessa situação. Aí no versículo 4 fala, extremamente feliz é aquele que coloca a sua confiança no Senhor, que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Ó Senhor, quantas maravilhas o Senhor tem realizado, bem como os teus desígnios. Quisera eu poder proclamar tudo, falar tudo que o Senhor tem feito, mas são tão numerosos, são tão grandes as bênçãos que o Senhor tem feito, que eu não consigo contar, eu não consigo falar tudo que eu tenho recebido do Senhor. Então, o salmista está dizendo aqui, olha, porque eu coloquei a minha confiança no Senhor, eu estava perdido, eu fui encontrado. O Senhor me colocou os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Se eu quiser contar para todo mundo o que foi que eu recebi do Senhor neste tempo, eu não conseguiria, porque foi muita coisa. Porque foi muita coisa. Então, ao confessar a confiança e o que Deus tinha feito aqui nesse Salmo 40, Davi diz assim, olha, eu estou extremamente feliz porque o Senhor colocou na minha boca um novo cântico, me deu para mim um novo caminho, uma nova rota, uma nova identidade, a identidade da qual eu nasci, que o Senhor me criou para ser, porque enquanto nós não depositamos em Deus a nossa confiança, nós começamos a viver histórias de outras pessoas, começamos a ficar nos comparando e nos afastamos do original que Ele nos criou para ser, e por isso fica tão doído, por isso fica tão desconfortável. E o mais importante que eu vejo nesse salmo aqui foi a humildade de Davi, de reconhecer a pobreza dele, a fraqueza dele sem a presença de Deus. No versículo 17 desse mesmo salmo, ele fala, eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim, o Senhor me protege. Sabe, talvez o que esteja faltando na sua vida hoje, nessa manhã, é você se perder. Porque quando nós estamos perdidos, o Senhor nos encontra. O que é se perder? É estar num lugar onde todas as nossas iniciativas, todas as nossas ideias e estratégias terminam, acabam. Tudo que você pensa de fazer na força do seu braço, você já fez.
Então você se encontra perdido. E sabe o que o bom pastor faz quando você está perdido? Ele vai e te encontra. Ele vai e te acha. E ele te tira desse lugar. Mas enquanto você não estiver perdido, completamente perdido, sem saber o que fazer, o Salvador não pode fazer nada por você, porque você continua agindo e caminhando e tomando decisões e fazendo as coisas de acordo com os seus instintos, de acordo com as suas emoções. Você tem depositado confiança nesse seu trabalho, tem depositado confiança, você tem acreditado no que os outros falam de você ou pensam de você, e você não para ouvir o Salvador. Então, enquanto você ainda estiver no controle, controlando as coisas, você não está perdido, você ainda está sabendo o que fazer. Então você vai cada vez mais se atolando e se encharfurdando, gente, nesse lamaçal desse seu pecado de estar afastado da presença do Senhor. Você fala, Fernanda, eu não estou em pecado, Fernanda, eu estou só cheio de problema. Mas se você está lutando com a sua força, com a força que você tem, você está fazendo sem consultar Deus primeiro, você está em pecado sim, você está afastado, você está colocando a sua confiança no seu trabalho, no seu potencial, na sua estratégia, eu já sei o que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Enquanto você não se perder, não se encontrar perdido, o pastor não vai te resgatar desse lugar. O que é perdido? É você olhar para você, como o salmista diz aqui no versículo 17 do Salmo 40. Eu sou pobre, eu sou necessitado e eu preciso do Senhor. O rei Josafá, se você for ler, depois você pode ler a história do rei Josafá. Eu gosto muito da história do rei Josafá, impacta muito a minha vida. Está registrada em 2 Crônicas, capítulo 17 até o capítulo 20. O rei Josafá, ele se viu perdido, porque viu um exército contra a cidade dele e ele não sabia o que fazer. E a primeira coisa que ele fez foi reunir o povo e ir para a presença de Deus. E ele chegou diante de Deus e falou, estou perdido, não sei o que fazer, porque nós não temos um exército suficiente, nós não temos arma suficiente e nós estamos perdidos e eu preciso que o Senhor haja por mim. Eu preciso que o Senhor faça por mim. E Deus ouviu o rei e disse, vocês nem vão precisar lutar. Então, muitas vezes nós estamos exaustos e cansados porque estamos fazendo coisas que não é para nós fazermos. Tem coisas que nós precisamos fazer. E Deus abençoa o passo que nós damos na direção de resolver a questão, mas que é para nós darmos. Mas muitas vezes nós estamos esperando que pessoas venham resolver nossa situação. Nós estamos com expectativa nos outros, não em Deus. Nós estamos dando para as pessoas o poder de vir resolver nossas questões. E sabe, você se frustra, se decepciona, porque aquela pessoa, ela não consegue ver você, ela não consegue entender sua dor. E às vezes a ajuda que ela dá é uma ajuda assim meio torta, e você fala, poxa, eu fiz tanto por essa pessoa, e essa pessoa, quando eu mais precisei, ela não me ajudou o tanto que eu precisava. Porque ela tem as dores dela, gente. Porque ela não conhece a sede da sua alma, ela não dá conta de você. O único que dá conta de você é Deus. É Deus. E Ele colocou disponível para mim e para você o poder que ressuscita mortos. Para dar para a gente, porque a palavra de Deus fala, Paulo diz assim, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está aqui para tirar você desse lugar de perdição, de dúvida, de fragilidade, mas você precisa admitir que está perdido. Jesus conta a história da parábola da ovelha lá em Lucas 15, da ovelha perdida. E diz assim, e Jesus foi contar a parábola da ovelha perdida. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa o campo às 99 e vai em busca da que se extraviou, até que encontre? E assim que encontra, coloca sobre os ombros, cheios de júbilos, e volta para casa. Ao chegar, reúne os amigos, os vizinhos, e anuncia, alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos afirmo que da mesma maneira haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que as 99, porque por 99 justos que não precisam de arrependimento.
Sabe? Às vezes você usa esse texto aqui só para pensar nas pessoas que estão sem Jesus. Mas hoje eu venho trazer para você que está aí num lugar que não se arrepende, não reconhece que está perdido, não admite, continua levando a sua vida na força do seu braço. Se perca. Se permita ser encontrado. Porque há mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa de arrependimento. O que eu estou trazendo? Fernanda está fazendo uma confusão danada. O que isso tem a ver comigo e os meus problemas? Enquanto você não reconhecer que você é uma ovelha perdida, você precisa que o Salvador te encontre. Jesus é seu Salvador não somente da vida eterna. Jesus é seu Salvador todos os dias. Todos os dias nós precisamos ser encontrados. Todos os dias nós precisamos de resgate. Porque se o Salvador não estiver conosco, nós sempre vamos estar em enrascada, porque Deus nos compara com ovelhas, porque a ovelha é o animal mais burro que tem. Sempre está caindo na mesma cilada, sempre está caindo no mesmo problema. Mas nós precisamos reconhecer que somos pobres, somos necessitados e o Senhor precisa nos tirar desse lugar. Mas enquanto você não se reconhecer como uma ovelha perdida, não se arrepender, mas eu fiz isso porque eu tenho esse problema, eu fiz isso por causa disso. E aí você fica justificando as suas decisões erradas, suas escolhas erradas. Mas que na minha infância, é que na minha adolescência, por isso que eu ardo. Para! Admita. Reconheça seus erros, se arrependa. Permita-se ser encontrado. Mas você precisa olhar para você e encarar suas limitações. Seja humilde, fala: Senhor, eu sou pobre. Eu agi errado, eu fiz escolhas erradas, eu me arrependo, não quero mais voltar a este lugar. Eu sou necessitado, mas eu tenho o Senhor que cuida de mim. O rei Josafá estava completamente perdido, não sabia o que fazer. Jesus vai atrás da ovelha que está perdida, que está confusa, que está ferida e que precisa do Salvador. Jesus quer salvar você todos os dias das suas dores, das suas angústias, mas muitas vezes nós não admitimos que precisamos. E tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Tem mais festa naquele que Jesus foi e buscou e resgatou do que aquelas 99 que não precisa de arrependimento. Então, primeiro, admita que você está perdido, que você não sabe o que fazer. O Salvador, ele imediatamente vai te buscar, vai tirar você desse lugar, porque ele é apto para achar qualquer ovelha perdida. Essa parábola da ovelha não é somente para as pessoas que não conhecem a Jesus. É principalmente para aquelas que conhecem o pastor e estão querendo viver suas vidas independentes do Salvador. É aquelas que já estão ali salvas, mas não chamam o Salvador para resolver suas questões. Estão resolvendo sozinhos, estão exaustos porque estão tendo controle da sua vida. Se permita olhar para a sua vida e ver o quanto que você está perdido, que você não sabe o que fazer. Quando você admitir que está perdido, que não sabe o que fazer diante dessa situação, o Cristo de Nazaré vem, coloca você nos ombros e resolve sua questão. Leia de novo Lucas 15, a partir do versículo 3. E aí você lê, depois que você lê esse versículo, você lê o Salmo 40. Salmo 40 fala: quando eu estava sem força, num lugar perdido, o Senhor se inclinou para mim, me colocou os meus pés sobre um lugar firme, porque eu não tinha segurança do lugar que eu estava. Ele me tirou de um lamaçal, de um lugar escuro, porque eu estava perdido e fui encontrado. Se aí no versículo 4 vem tanta gratidão do capítulo 40 dos Salmos, Davi fala assim: olha, se eu quisesse contar o que aconteceu quando ele me tirou deste lugar, eu não conseguiria contar, porque foi muita coisa que eu recebi de Deus. Admita que você não dá conta. O rei Josafá é um grande exemplo disso. Ele chegou com humildade diante de Deus e disse: eu não sei o que fazer. E colocou todo o povo em pé diante de Deus, diante daquele que ia resolver aquela questão. E Deus falou: vocês nem vão precisar lutar.
Você está cansado? Você está cansada? Está exausto? Sabe, às vezes nós preferimos ficar o tempo todo falando das nossas dores, das nossas dificuldades com todo mundo, do que chegar diante de Deus e falar, me ajuda, eu não sei o que fazer. Nós ficamos esperando a ajuda das pessoas. E sabe, você está tão concentrada a sua dor, e você sabia que você pode diluir essa sua dor? Ela pode se tornar menor quando você se preocupa com o outro, quando você ajuda o outro, você dilui a sua dor, ela se torna menor. Mas muitas vezes nós não olhamos para o outro, ficamos o tempo todo só olhando para nós e ficamos concentrados ali, cheio de nós mesmos, cheios de nossa dor, cheios. E a Bíblia diz que quando você consegue amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, você vai olhar e vai ver a sua miséria, o quanto você precisa do Salvador. E você vai começar a amar você. E o amor que você precisa demonstrar por você é olhando para o outro, ajudando o outro. Porque ao olhar para o outro, a sua dor também é diluída. O seu problema, ele começa a perder a força, a importância. Sabe? Esse texto do Salmo 40 e de Lucas, que fala da ovelha perdida, o que eu quero trazer para vocês, que Deus falou no meu coração hoje, é que Davi, quando escreveu esse salmo, ele só pôde dizer que ele foi resgatado desse lugar, que Deus tirou ele desse lugar porque ele admitiu que precisava. Porque ele desistiu de lutar com a própria força. Ele falou assim, esperei confiantemente pelo Senhor, coloquei nele a minha confiança e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E quando ele me resgatou, eu fiquei tão feliz que eu não conseguia contar, não conseguia explicar o que ele tinha feito, em tudo que ele tinha feito por mim. Mas eu admiti que eu sou pobre, que eu sou necessitada, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Eu quero, para terminar essa live, trazer você para o Salmo 37 e dizer para você o versículo 3, 4, 5 e o versículo 7, que diz assim, olha, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Enquanto você não reconhecer a sua pobreza, a sua carência e ver o quanto que você está perdido, você vai continuar neste lugar. Quando as suas forças esgotarem e você perceber que não dá conta mais, o Salvador entra. E Ele está esperando você se perder, reconhecer e admitir que está perdido, não sabe o que fazer, para Ele colocar você nos ombros e resolver suas questões. Porque o problema é que você está querendo tanto ficar livre dos problemas, das situações difíceis, que você não consegue enxergar o bem de Deus em nada. Você só consegue enxergar o mal. E o bem de Deus está em todo o mal que nos acontece. Ele não permite só o mal. Ele também derrama o bem no mal que nos acontece. Porque Ele está trabalhando tanto no bem quanto no mal, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, entrega. O que você está segurando aí? O que você ainda está administrando? Enquanto você não se perder, não dizer para Deus, estou perdido, não sei o que fazer, Ele não vai fazer nada. Mas você precisa se arrepender, parar de dar desculpas do porquê que você parou nesse lugar. Enquanto você estiver dando desculpas, Deus não vai fazer nada. Admita que você escolheu errado, admita que você falhou, admita que você não se alimentou de verdades. Porque o que esse salmo diz assim, olha, agrada-te do Senhor, habita na terra, alimenta-te da verdade. Você não se alimentou da verdade, você se alimentou de mentiras, de enganos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Confia no Senhor. Habita na terra, não tem como a gente sair desse mundo, mas nós temos que nos alimentar da verdade.
E quem que é a verdade? Jesus, o Cristo de Nazaré. Ele é o nosso caminho, ele é a nossa vida, ele é a nossa verdade. Enquanto nós nos alimentarmos do que fizeram conosco, da nossa dor, da nossa ansiedade, da nossa angústia, além de sermos pesados para nós, nós estamos sendo pesados para os outros. Deixa Jesus tornar leve o seu caminho. Aprenda mais sobre ele. Descubra mais sobre ele. Leia mais sobre ele. Sabe, lá em Josué, todo mundo gosta do Josué 1:9, né? Ser forte, corajoso, porque eu, Senhor teu Deus, estou contigo. Mas no versículo 8, que está o segredo? Não te apartes deste livro, se alimente deste livro. Não se afaste da verdade, coma deste livro, leia. É na palavra que você vai ter ali a abundância de palavras de Deus para o seu caminho, para tornar leve a sua vida, leve o seu caminho, para que você seja forte, para que você seja corajoso. Você não pode se afastar do livro da verdade, você tem que mergulhar nas verdades de Deus, para que as mentiras das suas emoções, as mentiras do mundo, as mentiras de tudo que te aconteceu de ruim, não te cegue os olhos de enxergar a bondade de Deus no lugar que você está agora, neste exato momento. O Cristo de Nazaré vai até você, que se encontra perdido, não sabe o que fazer, vai te colocar nos ombros e você nem vai precisar lutar, porque Ele é quem age por você, Ele é quem vai lutar por você, Ele é que vai à frente por você. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque a Tua bondade nos cerca, por trás, por diante, por cima, por baixo, porque o Senhor é bom. E o Senhor está pronto para tirar os nossos pés da lama, os nossos pés de serem capturados, de serem presos em lugares, Senhor, de mágoa, de rancor, de angústia, de solidão, de desespero, de medo. O Senhor pega os nossos pés e pode colocar firmes sobre a rocha. Pai, em nome de Jesus, se tiver algum irmão meu aqui desesperado, que não sabe mais o que fazer, já tentou de tudo, Jesus, Cristo de Nazaré, vá na direção desse meu irmão, minha irmã, arranque-os deste lugar de desespero e coloque nos ombros. Em nome de Jesus, traga paz, dê alegria aos teus servos, que eles possam enxergar a tua mão poderosa, agindo e fazendo o que eles não conseguem fazer. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no corpo, qualquer enfermidade na alma. Em nome de Jesus, seja liberto e seja curado de toda perturbação de espírito neste momento. Que o Espírito Santo te encha de uma forma extraordinária, que onde você colocar a planta do seu pé, a atmosfera do lugar vai ser transformada numa atmosfera poderosa de cura em você e através de você no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Um beijo também, um abraço para todos do Facebook e do YouTube. Gente, a Lurdinha tá aqui, minha amiga querida, fez 21K ontem. Parabéns, amiga, tô bem orgulhosa de você. Depois eu vou mostrar nos stories, eu pedi para ela trazer a medalha pra gente mostrar a medalha dela de 21K pra vocês, tá bom? Depois eu vou fazer um stories com ela, assim que ela descansar, estiver bem, e vou mostrar pra vocês essa conquista da minha amiga, que pôde realizar isso e você também pode. Ela é uma grande inspiração para nós aí. Deus te abençoe, amiga. Obrigada aí pelo grande exemplo e inspiração que você tem sido por nós. E a gente sabe que é porque você é uma mulher cheia da presença de Deus. Tchau, tchau, gente. Até amanhã às 6h30.